economia. E os técnicos terão informações a respeito. Essa é uma contribuição que pode ser dada, inclusive, nesta crise, mas não de forma expoliativa. E no que discordo do senhor Piketty é que ele quer passar a mão no bolso de quem tem para dar o que não tem. Esta é uma fórmula velha. A fórmula nova é deixar os ricos um pouco mais quietos e deles pedir a boa gestão de suas empresas, ou fazê-las logo perderem competitividade, serem vendidos ou consolidados por mais alguém, e fazer a geração de valor acontecer e distribuir fortemente, vigorosamente, toda a geração de valor. Ou seja, você distribui aquilo que é criado. Portanto, ninguém perde, todos ganham. O artigo 68, que é a geração de valor através de um fundo previdenciário, mudará a lógica assistencialista de um Bolsa Família para a lógica da aquisição de capital pelos brasileiros. E há muito capital para ser distribuído, seja aquele num programa de desmobilização de ativos. Aí respondo ao Paulo Bauer quando ele me pergunta: os programas dentro dessa LCO não teriam um capítulo que me poderia arrumar alguns bons milhões na desmobilização de ativos? Sim, certamente, mas aí dentro da área estrutural, que é 2017. Ou seja, a LCO deveria, na minha humilde opinião, senadora, esta lei de controle orçamentário colocar já deadlines, pontos limites, para que o governo federal faça o dever de casa para eficientizar todas as rubricas de suas atividades. E, obviamente, entre elas, o capítulo previdenciário é essencial. Alguns dos cidadãos que fizeram perguntas falavam sobre congelamento de previdência, por outro lado, revisão de benefícios previdenciários. Nós, obviamente, temos que passar a limpo isso tudo em benefício daqueles que são aposentados. Só um esclarecimento. Esclarecimento. Sim, senador, por favor. Se me permite, presidente, lembrar que nós temos em andamento aqui na CAI uma nova lei de responsabilidade orçamentária que está sendo discutido nesse momento aqui na casa. Não sei se é do conhecimento. Sem dúvida nenhuma. Não era do meu conhecimento. Talvez. Mas nós estamos discutindo isso, meu caro Paulo, porque nós estamos trabalhando numa pauta, muitas das sugestões que estão sendo aqui discutidas e que você citou, nós também estamos empenhados no sentido de... Nós estamos alinhados com muitas teses que você está defendendo. Isso eu vejo como uma... Hein? Vota. Então, eu acho que nós estamos muito mais próximos de soluções práticas do que parece à primeira vista, porque, na realidade, essas ideias têm de tudo menos de originais. Eu devo admitir que o coeficiente de originalidade que eu apresentei aqui é muito baixo. Aí isso me remete um pouco à questão acadêmica. Não posso deixar de responder ao senador Cristóvão Buarque, que perguntou se os professores eram os mesmos. Não. O ministro Joaquim Levy se acha mais velho do que eu, mas ele não sabe que quando ele chegou em Chicago eu já tinha ido embora há muito tempo. Então eu tenho que esnobar um pouco. Ele não teve o privilégio de estudar, por exemplo, com o professor Milton Friedman. E é por isso que ele tem menos vergonha de propor aumento de imposto do que eu, né? Agora, aumentaria sim, reordenamentos tributários para ganhar isonomia são um capítulo que não tem nada a ver com aumento de carga nem coisa nenhuma, é botar as coisas no lugar e cada brasileiro pagando de acordo com sua real capacidade contributiva, isso não há dúvida. E tudo dentro de um ambiente de gradualidade, está todo mundo muito apertado. Agora, ter estudado com 6 prêmios Nobel, naquela época em que eu tive o privilégio de estar, normalmente é 1, 2. Quando são 6, que na época não tinham. Portanto, não tinha nem essa beleza de dizer, bom, já são. Eram apenas professores, mas que tinham uma visão muito clara de como as economias podem ser resgatadas. E o Brasil, e eu já vou terminando, se implementar esse programa emergencial, e leve esse recado para a presidente Dilma, que ela tenha a coragem de ouvir a senadora Rosa de Freitas, mulher com mulher falando, não é? É bom que falem cada vez mais, porque ela está tergiversando, nossa presidente. Ela, com muito carinho, ela já não sabe mais para que lado toca a banda de música.
É preciso que ela saiba exatamente o que se faria numa casa, que é aplicar o redutor geral em 2016, exigir que cada um dos ministérios, aí falou-se muito sobre ministérios, o senador Gereissati também me cobrou, 30 e tantos. Eu ressalvei, desde que ela consiga saber de cor e sem olhar para o papel o nome de todos os ministros. Devia ser a regra que talvez vocês tenham que escrever. O presidente só pode ter os ministros cujos nomes ele consiga repetir de cor rápido. Não é? Eu acho que é uma regra de bolso interessante. E, portanto, é muito mais do que isso. O programa estrutural corta de alto a baixo. Aí eu convidaria os seus senadores, é um convite que não faço, mas eu acho que o embaixador do México faria, se os senhores visitassem o que o México está fazendo ao reestruturar e eficientizar programas, mas isso já pode ser colocado para o 2017, 18, 19, enfiar o planejamento financeiro. Aí a resposta, os juros têm que cair sim, é preciso que essa questão dos juros seja rediscutida muito mais aprofundada, como queria o senador Álvaro Dias, e só vou lhe dar uma má notícia, os 200 e tantos bilhões vão fechar em 500. Hoje, 12 meses, está 451. Isto é, nós apresentamos os números um pouco piores. Pouco se falou aqui, mas alguns cidadãos perguntaram, é importante, e eu acho até que mostra que a gente aqui não veio bater duro na coisa que talvez seja politicamente mais sensível, que é a questão do que aconteceu com os swaps cambiais. Porque os swaps cambiais fazem parte de uns 100 bi da sua conta e quem teve essa brilhante ideia? O senhor que é da oposição, obviamente, pode ter mais liberdade de perguntar, entendeu? Porque isso nos remete a uma questão que o senador Cristóvão Buarque, ao perguntar sobre a real dependência do Banco Central. Eu estudo essa matéria, senador, e me lembro no início dos anos 90 ter vindo aqui trazer alguns conceitos sobre independência do Banco Central antes do Plano Real. Existe um truque aí, há um equívoco, inclusive, da opinião preclara de jornais e de supostos especialistas. Não é o Banco Central que deveria ter esta independência, e sim um verdadeiro, que não existe, Conselho Monetário Nacional. É um conselho acima dessa diretoria, onde haja representantes da sociedade. Na Inglaterra, por exemplo, um professor de economia, se o senhor não fosse senador, como uma pessoa independente e que acompanhasse a questão dos juros, um grande empresário com grande visão e ilibada reputação. Este é o Conselho Monetário, que seria o verdadeiro conselho de administração da moeda, e não a diretoria do Banco Central. A diretoria do Banco Central ela tem que ser controlada por este conselho. E o que temos no Conselho Monetário hoje? Um processo, a meu ver, espúrio de auto-autorização das maiores bobagens, eventualmente. Por quê? Porque são 3 caras que se reúnem, sendo que um deles é o próprio presidente do Banco Central, o outro é o cara da Fazenda e o outro do Planejamento. Com liberdade para gastar. Não, com liberdade para fazer qualquer coisa, inclusive usar uma resolução que o Armínio Fraga passou em 2002 para a crise cambial que precedia a primeira gestão Lula, e sim a ideia de swapar de reais, de dólares para reais, eventualmente por alguns dias, algumas semanas, para acomodar o mau humor do mercado, é perfeitamente razoável. O que nós não podemos é passar meses, ano, como passamos durante o ano de 2014, acumulando passivos em dólares, embora para serem liquidados em reais, que se transformaram numa catástrofe financeira e que estão contratados até 2016, motivo pelo qual temos que nos acalmar. Se não somos caloteiros, vamos ter que continuar tomando este fel. Por isso é que a maneira, senadora, voltando para a dominância fiscal, a resposta emergencial tem que ser da ordem de 90 bilhões, ela é possível, consultoria técnica pode lhes dizer, porque eu acho que já estão estudando as desvinculações e desindexações necessárias, tudo que a senhora puder fazer nas leis orçamentárias, canete, o que não puder, peça a esta Casa ou ao Congresso Nacional que vote em nível de lei complementar ou até de PEC, desvinculações e desindexações, o real
como moeda, lhe agradece profundamente. A senhora será a madrinha do real, que é a moeda brasileira que precisa ser desindexada, virar dólar. Nós precisamos pensar em real como uma moeda que vale, independentemente do cacuete dos reajustes anuais que a sociedade brasileira inteira pede para todas as suas contas, sejam contratos, sejam salários e seja o diabo. Então, eu acho que esta é a revolução que aprofundará a credibilidade do real. E a última resposta, eu acho que concentrei um pouco no senador Cristóvão Borges, porque como economista ele resumiu conceitualmente o processo. É uma crise fiscal, é uma crise de credibilidade. É a crise fiscal de credibilidade que só se resgata com um plano fiscal de longo prazo, abraçando a tese do senador Paulo Bauer de que pensar longo é resolver o problema a curto prazo. Em suma, a presidente Dilma não está errada quando diz que o modelo se esgotou. Com um único recado, gostaria que a senhora levasse para ela. Que modelo? Nunca houve modelo algum. Nós estamos ainda com o modelo, senador Gereissati, praticamente dos militares. O que nós precisamos é de uma sociedade mais solidária, com capital, é uma outra agenda. Ninguém é culpado de não ter esse modelo e todos somos responsáveis por ter que inventá-lo a curto prazo. Mas temos essa chance. Não foi ela que esgotou o modelo, como a oposição quer dizer. Quisera ela ter essa competência toda. Ela está apenas de serventuária de um processo incompleto de estabilização da moeda real criada em 94, que não pôde ser fundada em termos fiscais de modo completo. Esta é a razão, inclusive, se tivesse tempo, aprofundaria, da crise fiscal de 1997, chame aqui o ministro Malan, de 98, ou seja, já eram sintomas de que algo não foi completado do ponto de vista fiscal lá atrás. O segundo mandato de FHC deu algumas respostas, lei de responsabilidade fiscal, a maior delas, mas está incompleto. Cabe aos senhores e a esta casa o momento histórico de grandeza de completar este trabalho e entregar para o Brasil o seu futuro no século XXI. Não é pouco, senadora. Eu invejo muito a sua posição. Eu fico feliz de sermos todos, eu de DNA de Caratinga. Né? Eu sabia que ia passar por lá a solução. Muito obrigado.